Graça e paz, amados irmãos. Espero que vocês estejam bem ao estarem ouvindo, assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, sua vida em todos os sentidos. Querido irmão, hoje nós iremos dar sequência a um assunto que iniciamos falando sobre preocupação. E hoje nós iremos iniciar o segundo vídeo falando sobre esse assunto. Conto com sua cooperação no sentido de estar com a Bíblia, caderno, caneta, para que você possa anotar tudo que for dito, falado, exposto, a fim de que você mesmo, após, possa pesquisar, analisar, pensar, refletir e ver se de fato é aquilo que nós temos falado de acordo com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos hoje dar sequência a esse assunto tão importante, tão relevante para as nossas vidas, e que você não deixe de estar conferindo os textos. Os fatos da vida do crente estão nas mãos de Deus a quem ele serve. Ele os administra para que concentre a atenção nas coisas que nos deu e que podem ser feitas. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo é para que o crente não esteja inquieto, sofrendo, ansioso, porque o seu estado contínuo de inquietude, de ansiedade, de sofrimento, com certeza vai lhe trazer doenças, e essas doenças vai afetar a dirigibilidade, a condução de sua vida. Então a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 4:6, que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades através da oração e da súplica, já agradecendo pela recompensa que virá a nós da parte de Deus. Quando o texto diz com ações de graça, é porque o apóstolo Paulo está dizendo que com certeza Deus vai trazer aquilo que nós necessitamos. Jesus nos ensina em Mateus 6:25, vamos lá? Conferir Mateus, capítulo 6, verso 25. É importante a gente conferir os textos bíblicos, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, diz Isaías 54, não é? Ela não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. E como a palavra de Deus, ela é a base, o alicerce, a luz, a lâmpada para a vida do cristão, a gente não pode deixar de conferir texto a texto. Mateus 6:25. Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Não é a vida mais do que comer e estar vestido. É o que Jesus está nos dizendo. E diante desse fato, a gente pode entender, pode compreender que Deus, ele nos deu uma tarefa. Como igreja, nós temos a maior responsabilidade com este mundo perdido e corrupto no qual a gente vive. A maior responsabilidade é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer gostem ou não. É a nossa responsabilidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, ele diz a Timóteo, diz, olha, milita comigo, como sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Não é? E ele reforça dizendo que
Nós fomos alistados para fazer parte dessa milícia divina, desse exército celestial. E como estamos alistados no exército de Deus, nós não devemos, até podemos, mas não devemos nos embaraçar com nada que possa atrapalhar a nossa vida com Deus. Seja o que for. Descarte. Coloque de lado e priorize a Deus e a sua palavra. Então, diante disso, meus queridos, a gente pode, diante desse segundo vídeo que nós estamos falando sobre a preocupação, vermos a inutilidade da preocupação. Ela não tem nenhuma utilidade para o crente. Diante disso, toda preocupação ela é inútil. De nada adianta estar ansioso, preocupado. A ansiedade não faz ninguém se sentir melhor. Pelo contrário, ela causa um mal maior. E a Bíblia fala sobre isso lá no livro de Provérbios, no capítulo 12, e o versículo 25. Provérbios 12 e 25. 12 e 25 de Provérbios, quando diz o texto sagrado: a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, a preocupação do homem o abate, o humilha, o deixa para baixo. Mas uma boa palavra o anima, o levanta, o ergue. Então, a palavra de Deus, ela é a única fonte, é o único remédio que pode deixar o homem de pé diante de tanta coisa que cerca a nossa vida. Visto que nós estamos em uma época em que as pessoas, elas querem ver para crer. Elas estão muito desconfiadas, há uma desconfiança contínua. Isso é em todo o setor da sociedade, isso é no setor religioso, dentro das igrejas, entre os pastores, entre irmãos, quando não deveria haver, mas infelizmente está havendo, né? Nós estamos nos últimos dias e uma das coisas que tem muito acontecido, que tem destruído a vida de muitos cristãos, é a falta de coinonia entre os irmãos, de comunhão, de conhecer diretamente, mais de perto um ou outro, que tem levado a gerar preocupação, ansiedade, pelo fato de que crentes, cristãos, estão destruindo suas vidas com comportamentos que não deveriam ter, simplesmente pelo fato de eles serem conhecedores da verdade sagrada. Porque a palavra de Deus é bem clara quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando alguém conhece a verdade do Evangelho e passa a viver a sua verdade, então essa pessoa não quer nenhum compromisso diretamente com Deus, com o reino de Deus e com a palavra de Deus. Então, a preocupação ela é inútil para a vida de qualquer ser humano. Mas como nós estamos falando para um público cristão, não sei se pessoas não cristãs assistem esses vídeos, que normalmente eles não querem, não dão ouvidos, não dão crédito à palavra de Deus, então a gente acredita que está falando exclusivamente para cristãos. Que a preocupação ela não tem nenhuma utilidade, pelo contrário, ela adoece, ela abate o homem, como a gente leu em Provérbios 12, 25. Quem se deixa controlar pela preocupação nunca consegue relaxar, fica calmo, sereno, tranquilo. O apóstolo Paulo, desejava muito que seu rebanho, que suas ovelhas ficassem livres de qualquer preocupação. Principalmente, aqui ele cita no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, quando ele fala da amplitude das preocupações que é gerada dentro da questão do casamento,
da família, da criação de filhos e etc. Tudo que envolve família envolve muita expectativa, envolve muita atenção, envolve muito trabalho, envolve, enfim, uma série de coisas para que tudo possa concorrer, desenvolver de forma ajustada, coordenada e correta, não é? E o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, verso 32, a primeira parte A do texto, ele diz: eu queria que vocês ficassem livres de qualquer preocupação. Então Paulo tinha essa preocupação com o seu rebanho, para que eles não se preocupassem, a fim de que não se tornassem infrutíferos espiritualmente. Porque a preocupação, de forma exacerbada, ela pode produzir inutilidade na vida do crente. Ele pode ficar inerte, parado, quando demasiadamente torna-se uma pessoa preocupada com as coisas à sua volta. Se o Senhor é o seu, é o meu, é o nosso pastor, e afirma que nada nos faltará, por que então ficar preocupado? Se até os cabelos da cabeça de cada um de nós o Senhor tem contado, por que então viver preocupado? E o patriarca Jó, no capítulo 14, verso 1, ele diz que o homem que é nascido de mulher tem os dias resumidos e é cheio de inquietação. Ou seja, preocupação excessiva, não é? O próprio Jó se preocupava com os filhos, porque dizia ele: talvez os meus filhos pecaram contra o Senhor, e Jó intercedia e oferecia sacrifícios a Deus, não é? Por causa de seus filhos, porque se preocupava com seus filhos, sabia que seus filhos não eram tementes a Deus, como ele, o pai, o líder da casa era, né? Infelizmente isso acontece em muitas famílias. Os efeitos da preocupação. A gente falou sobre a inutilidade da preocupação, agora vamos falar um pouco sobre os efeitos da preocupação. Dentre muitos os efeitos nocivos da preocupação, serão citados alguns para que sirvam de alerta às nossas vidas. Primeiro, a preocupação sufoca a palavra de Deus e se torna um empecilho para o crescimento espiritual. A gente não pode deixar de se preocupar, é verdade, mas tem um nível de preocupação. A gente pode se preocupar com a filha ou o filho que passou do horário de chegar da escola, pode despertar, não é, alguma preocupação no sentido de que a gente não sabe o que aconteceu, se o ônibus quebrou, se teve um acidente, se tem engarrafamento. Então gera aquela série de preocupações, porque normalmente nós somos tendenciosos a pensar sempre o ruim, o negativo. Então a gente pode ter preocupação, porém essas preocupações naturais que podem surgir por uma questão de prudência, né, de entendimento. Mas a preocupação que a palavra de Deus nos ensina é quando a gente coloca a preocupação acima daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se a palavra diz não temas, se a palavra diz não vos inquieteis, se a palavra diz não andeis ansiosos, então a gente deve fazer conforme a palavra. Sabemos que não é fácil, mas não é impossível. Isso nós poderemos desenvolver se vivermos uma vida aplicada. Palavra e oração. Oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. E assim nós nos tornaremos poderosos em Deus, como diz o texto, né? Em Deus faremos proezas. Isso está em Mateus 13, 22, que quando a preocupação excessiva, ela sufoca a palavra de Deus e faz com que o crente torne-se infrutífero, não é? Ele tenha dificuldade de desenvolver uma vida espiritual saudável. Segunda coisa que a preocupação traz, não é? Segundo o malefício que ela traz,
Quem se preocupa pensa em muitas coisas, mas não em como agradar a Deus. Quem se preocupa pensa em muita coisa, mas nunca em agradar a Deus. Porque a preocupação desvirtua, tira, leva você a se desviar dos princípios da palavra, porque aí gera temor. Gera temor. E a Bíblia diz que onde há temor, não há aperfeiçoamento do amor. Porque se nós servimos a Deus, aceitamos aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus na cruz, nós precisamos descansar no amor de Deus. Conforme diz 1 João capítulo 4 e verso 18, que no amor verdadeiro não há medo. Pelo contrário, ele lança fora o medo. Porque o medo nos deixa imperfeitos. Diante disso, nós precisamos agradar a Deus e não a nós mesmos. Não buscar a nossa satisfação sem antes buscá-la, a satisfação de Deus. A preocupação mantém o pensamento contaminado com o negativo, não permitindo que os pensamentos positivos do Espírito Santo controlem a nossa mente. E a recomendação bíblica, a recomendação espiritual, a recomendação apostólica, doutrinária, é que nós ocupemos a nossa mente com tudo que é virtuoso. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4, verso 8 da carta aos Filipenses, veja o ensinamento dele sobre isso. 4 e 8 de Filipenses, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, a preocupação, ela tira os pensamentos cristocêntricos, os pensamentos espirituais, os pensamentos bíblicos e nos leva a ter pensamentos destrutivos, amargurosos, enfadonhos, cansativos, que nos leva a ficar abatido, como o texto que nós lemos, em Provérbios 12 e 25, que a ansiedade, a preocupação abate o homem, deixa o homem humilhado. E a palavra de Deus nos recomenda a termos pensamentos verdadeiros. E quais são os pensamentos verdadeiros que devem ser produzidos na mente do cristão? É o pensamento da palavra, porque a verdade é que nos liberta. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. O profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 21 do livro de Lamentações, vamos ver? Lamentações 3 e 21. Ele tem uma expressão muito boa, muito forte e muito atual para nós. Diz o texto sagrado: entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. Ou seja, Jeremias está dizendo que nós devemos recordarmos, trazer à nossa mente pensamentos que nos dão esperança, pensamentos que nos renova, que nos anima. Por exemplo, quantas pessoas que estão em dificuldades, de enfermidades, de desemprego, não é? De abandono, e entram em estado de desespero, de desânimo, de abandono da fé, porque se esquecem do passado. A nossa fé do presente, ela precisa do nosso passado. É tanto que a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para os heróis da fé. 11 de Hebreus, está lá.
é trazido a historicidade desses homens, homens que viveram há milênios atrás, mas que a vida deles nos falam até hoje. E quantos que começaram uma vida cheia de fé, cheia de poder espiritual, e foram passando-se os anos, as dificuldades surgiram, eles esqueceram daquilo que Deus fez no seu passado. Você tem um passado com Deus? Quantas vezes eu quis desistir, parar por tanta dificuldade que eu já passei e passo na minha vida, mas o Espírito Santo sempre me lembra. Olha, tu te lembra quando tu estavas desenganado da medicina, que te mandaram para casa para morrer, e tu tinha certeza que ia morrer e eu te curei? E o Espírito Santo sempre me renova com as coisas que Ele fez na minha vida. Deus sempre me renova com as coisas que Ele fez, as promessas que Ele me fez. Então eu preciso me recordar, é o texto de Jeremias, entretanto, disto me recordo. E, portanto, eu tenho esperança. Gera em mim esperança, confiança. Sempre que Deus mandava um profeta ou alguém para falar para a nação de Israel, Deus lembrava a eles: eu sou o Deus de teus pais, ou seja, do passado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Querendo dizer, olha, lembra o que eu fiz com Abraão? Lembra o que eu fiz com Isaac? E lembra o que eu fiz com Jacó? Eu sou o mesmo. Deus sempre procurava lembrar, trazer à memória do povo coisas que produzissem nele esperança, confiança na ação de Deus, que não falha, que não tarda. Porque Deus é refúgio presente na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da tribulação. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, nosso Deus é um Deus de surpresa, é um Deus presente. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta que nós precisamos não permitir que a nossa mente, o nosso pensamento seja contaminado com as coisas que estão à nossa volta, a fim de que nós tenhamos sempre na nossa memória aquilo que é virtuoso, aquilo que é edificante, aquilo que fortalece, aquilo que nos consolida, aquilo que nos une, aquilo que nos levanta, que nos ergue. Esse é o tipo de pensamento que Deus quer que nós tenhamos, para que nós possamos desfazer da preocupação excessiva e descansar em sua palavra. Terceira coisa que a preocupação traz para nós, não é? Que são os efeitos da preocupação, os efeitos nocivos, né? A preocupação com os negócios da vida nos afasta do objetivo maior, que é o de agradar aquele que nos chamou com santa vocação. Foi o que eu falei há minutos atrás. Nós temos uma vocação como igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas vós sois a geração santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, zeloso de boas obras, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós não podemos, não devemos nos permitir se embaraçar com as coisas dessa vida. Use as coisas, mas não deixe as coisas usar você. Desfrute de tudo quanto Deus possa te dar, mas não coloque seu coração neles ou nelas, porque diz a Escritura que tudo que tem aqui passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Quarta coisa, a preocupação, ela é nociva porque ela provoca irritação, noites mal dormidas, faz o homem trabalhar mais e colher menos frutos, desvia-o do convívio familiar, provoca perda do apetite ou aumento do apetite, gera doenças como gastrite, úlcera, pressão alta, leva o cristão a não ter prazer de orar, de buscar a Deus, não ter prazer na leitura bíblica,
o que o conduz a ausentar-se da igreja. Porque vem um desânimo, vem um esfriamento, começa a perder o foco. O nosso foco é Cristo, o nosso foco é fazer a vontade de Deus. O capítulo 13 do livro de Hebreus, 13 de Hebreus e verso 9. O escritor aos Hebreus está dizendo: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com ele se preocuparam. Anote esse texto e depois medite nele, martele sobre ele. A gente precisa descansar, não se preocupar e não se envolver com doutrinas várias, doutrinas estranhas que não traz a mensagem de Deus ao nosso coração. Para se ter paz e felicidade, é necessário deixar as constantes preocupações e a demasiada ansiedade e mudar de atitude diante das situações da vida. Mudar de atitude diante das situações da vida. Porque a vida, ela reserva muitas surpresas, a gente não sabe. Hoje, aqui nesse exato momento, estou falando para vocês. Eu não sei o que vai acontecer quando eu terminar este vídeo, se é que eu vou conseguir terminar, porque eu não sei. Nós não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte, porque nós somos uma máquina feita por Deus e que se a qualquer momento Ele nos chamar, Ele nos chamou porque a nossa vida pertence a Ele. E a gente deve procurar viver cada instante de forma pacífica, como diz o texto de Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é? Então hoje, nós, pela bondade de Deus, encerraremos esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, onde nós estaremos dando sequência a esse assunto tão importante, tão significativo para a vida de todo cristão que quer viver uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual crescente, uma vida espiritual abundante e, acima de tudo, transparecer a paz que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Conforme o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Continuaremos orando por cada um de vocês que estão inscritos no nosso canal. Nós já atualmente estamos com 153 inscritos no nosso canal no YouTube. Querendo Deus, alcançaremos a meta de 1000 inscritos, a fim de que nós possamos fazer as nossas transmissões ao vivo, não é? Em tempo real, para que todos possam participar da bênção de receber a palavra de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família. Divulgue este vídeo, faça o seu comentário ao assistir, deixe o seu like. E se você acha que este vídeo, que este assunto está edificando a sua vida, passe para outros, incentive outros a se inscrever, para que a gente possa assim conseguir ajudar as pessoas melhorando a sua condição emocional, psicológica e principalmente espiritual, a fim de que em tudo e por tudo o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, tanto no céu como na terra. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Beijo no coração de todos vocês. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Pernambuco, Recife. Deus vos abençoe em nome de Jesus.